E aí, meu povo do sétimo ano, beleza? Tranquilo? Vamos aí começar a encerrar o segundo bimestre. Semana que vem vocês vão ter prova, né? E a prova vai cair em que aula? Em que aula? Em que dia de aula? Quinta e sexta, as aulas que eu tenho, né? Vocês vão ficar passando amanhã fazendo prova. Então, eu não vou mandar aulas gravadas, né? Então, o que eu vou ter que fazer essa semana? Terminar a apostila, e é isso que eu vou fazer. Hoje a nossa aula, então, vai ser a aula de hoje e amanhã, aula 19 e 20, né? Vamos terminar aqueles povos pré-colombianos. Lembrando vocês que a gente está estudando as características comuns desses povos, né? Antes do contato com os europeus, né? E eu falei da semana passada dos astecas, falei dos maias e agora eu vou falar dos incas. E no final da aula eu já falo para vocês que eu vou emendar já com o capítulo 8. Beleza? Tranquilinho? Vamos lá então para os incas. Vamos lembrar a nossa região aí. Povos incas, povos da América do Sul. Um povo que conseguiu formar um império naquela região, não é? Estendeu o seu império por toda a Cordilheira dos Andes. Olha o link aí, olha o link com as matérias, geografia. Lembra onde é a Cordilheira dos Andes? É a única forma de relevo que não existe no Brasil, né? Então, a Cordilheira dos Andes é aí do lado esquerdo aí da nossa América do Sul, né? O centro do Império Inca hoje seria o país, né, conhecido como Peru, né? Só que o Império Inca na época aí no século 12, 13, né, não, é um império que não dura muito tempo, porque quando já estava se desenvolvendo, os espanhóis dominam esse império, né? Mas a extensão do Império Inca, né, chegou aí do Equador, Equador, Peru, Chile, Argentina, Bolívia, tá? Foi um império que se estendeu aí por toda a Cordilheira dos Andes, né? Se você lembrar os astecas, que eu falei que os astecas construíram a sua cidade, a sua capital, em cima de um pântano, né? Então era uma sociedade, era uma cidade pantanosa. Aqui você vai ter nos Incas, né, uma sociedade que constrói as suas cidades ao longo das cordilheiras, né? É uma sociedade, né, montanhosa, né, e não pantanosa igual a Azteca. E aqui vamos ver o que? As características gerais dos Incas, principalmente as características em comum, que você vai ter muita coisa em comum entre esses povos aí, todos esses povos que viveram na América, tá? Lembrando aquele primeiro slide que eu passei, que mostra, né? Você tem sociedades tribais ou você tem organizações complexas, né? Os Incas, então, é uma dessas organizações que foram complexas para a época, né? Se desenvolveram em cidades, em impérios, você teve estado, um aparato estatal, grupo social, né? A hierarquia nas classes, né? Diferente das sociedades tribais, que não tinham estado, não tinham impostos, não tinham estados, não tinham impostos, não tinha essa coisa de grupo social, quem manda, quem obedece, né? O Inca, então, se constituiu em um império, beleza? Certinho? Algumas características aqui a gente vai ter que lembrar, né? Então, o Inca, a sociedade Inca, se desenvolve lá no Peru, né? No Vale do Cusco, né? Onde o Inca é o líder, né? O imperador Inca é o Sapa Inca. O Inca é o nome dado pelos espanhóis ali, né? Mas o Inca significava o filho do sol, os imperadores eram filhos do deus sol, né? Então, óbvio, eles eram teocráticos, o imperador representava um deus aqui na Terra, né? Então você vai ter toda a sociedade, a nobreza, a aristocracia. O que é a aristocracia? Esse pequeno grupo que manda, que tem um poder político, a aristocracia todo em volta ali do imperador, né? E abaixo você vai ter, ó, sempre os sacerdotes, o exército e os trabalhadores, né? Os camponeses, os artesãos, os comerciantes. Aqui você tinha a prática do escambo, né? E aqui uma característica importante, né? Na sociedade inca, você tinha uma forma de trabalho, que era tipo uma servidão, né? Que se chamava mita, né? As famílias poderosas incas, né? Tinha o controle do trabalho desses camponeses. Esses camponeses trabalhavam em troca de algo, né? E por que é importante essa mita? Porque quando a gente estudar
as colonizações, os espanhóis vai aí usar desta mita. Eles vão dominar o Império Inca e vai usar dessa estrutura de exploração de servidão inca para eles, para os espanhóis, tá? Então você tem aí essa sociedade ordenadas em grupos sociais, onde o poder demanda do imperador, né? Que era um deus, né? Então teocrático, teocracia, poder vinda de Deus, né? Lembrando ali da importância do Sol, né? Ele era um filho do Deus Sol, né? Então, outra característica econômica que eu já falei da mita, aqui você vai ter também a agricultura. Eles eram, né, sociedades agrícolas, tá? Eram sociedades agrícolas. Plantavam tudo aquilo que a gente já viu: milho, feijão, batata, batata doce, cacau, né? Então isso eram importantes produtos para essas sociedades americanas pré-colombianas. E aqui você vai ter técnicas impressionantes de plantações, técnicas agrícolas, né? Porque era uma sociedade da montanha. O cara ia construindo a sua sociedade, o cara ia construindo a sua plantação seguindo o relevo, esse relevo andino, esse relevo montanhoso, esse relevo da cordilheira, né? Eles faziam então técnicas agrícolas, né? Que é a curva de nível, né? Eles usavam da própria montanha, cara, para plantar, para irrigar as suas plantações. Então você tinha uma variada técnica de agricultura, igual os astecas que tinham os chinampas, né? Lembram? Que aqui você vai ter esse sistema de rodízio, de ciclo, que você usa do próprio relevo para a plantação. Você vai ter comércio, um escambo, né? Essa troca local, você vai ter um artesanato, né? E aqui você vai ter muito ouro, muito minério, mineração, cara. Por que os espanhóis eram doidos por essa área? Pelo extremo número de minérios, né? Então esse artesanato está ligado com a mineração, lembrando do valor desses minérios. Aqui você tem um valor religioso, né? Você não tinha um valor do mercantilismo, de acúmulo, né? Da prática da moeda, não. Aqui você tinha um valor religioso, né? E olha o animal ali, a lhama, né? Então essas lhamas serviam para transporte, né? Para transporte entre as montanhas. Elas eram animais aptas para esse território das montanhas, os territórios montanhosos. O pelo para vestimentas, né? Então a importância disso aí para vocês. E olha essa foto lá, você dá para ver toda a estrutura urbana, né? Segue o relevo montanhoso da América do Sul, né? Importante a gente falar isso. E voltando numa só para a gente ir rápido, religião e cultura, outra característica em comum desses povos, né? Eles eram povos com religião politeístas, acreditavam em vários deuses, e a importância da natureza correlacionando, existe isso? Correlacionando? Acho que sim, né? Com esses deuses. Então, aí você venerava o culto do deus Sol, o Sol Inti, deus Inti, né? O sol muito importante para essas sociedades, né? Aqui também eles faziam sacrifícios para o deus Sol, para a manutenção do Sol, né? Aqui você vai ter também grandes construções arquitetônicas, você vai ter o uso de pedras, né? E eles não possuíam a argamassa, então eles faziam aquele uso de pedra que eles moldavam as pedras perfeitamente, encaixavam umas às outras, né? Então, grandes construções arquitetônicas. Eram escultores, sim, faziam esculturas em pedras, esculturas monolíticas, né? E principalmente nos minérios, no uso do ouro, né? A prática de ourivesaria. Ourivesaria é o que? Você trabalhar no ouro, né? Até porque, olha, é uma máscara do deus Inti, né? De ouro, tá? Joias, amuletos em pedras preciosas de ouro, ourivesaria, que até aí no mito do Eldorado que a gente conhece, né? A cidade de ouro, onde você tinha ouro, rio, não sei o quê, é aí, né? Aí, ó, na América, aí, né? O mito do Eldorado.
com as descobertas de novas terras, esse novo mundo, os europeus iam criando esses mitos. Você tem vários, o Eldorado é um só, né? Mas você tem vários mitos aí que os europeus achavam que existiam. Aí, com a descoberta do novo mundo, para eles novo mundo, né? Você teria aí, gente, será que encontramos, né, esses mitos que a gente achava que antes era mito? E aqui é importante, você não tem escrita, diferente do Azteca e o Maia que tinha escrita, aqui você não vai ter a escrita, tá? Você não vai ter o uso da escrita, né? Porque era uma região muito extensa, né? Não deu aí para unificar um padrão de escrita, né? Mas você tem um importante registro aqui que são os quipus, né? Eles usavam os quipus, umas cordas que iam fazer nó, que até faziam um nó nas cordas e tal, que até hoje você não sabe para que serve, não foi desvendado os quipus, né? Os quipus. A teoria mais próxima do uso desses quipus era para contagem de impostos, de acúmulo, né, das coisas, de mercadorias e tal, mas para os impostos é o mais falado, né? Eu não lembro do slide que eu fiz aqui, eu não lembro, vamos ver o que eu coloquei aí. Ah, olha aí, arquiteturas, grandes construções arquitetônicas, né? Olha as pedras, né? As pedras se encaixam, né? Quando mais as pedras eram esculpidas, então quer dizer que o lugar, né, era para nobre, era para gente chique, né? Olha aí, né, a plantação na agrícola, olha a técnica na montanha, você tá vendo? Então eles iam plantando aí, né? E ali você já tinha os depósitos, né? Até uma cidade famosíssima, importantíssima, foi descoberta no século XX, né? Que era uma cidade de restos indígenas incas, né? Nativos incas, né? É uma cidade, o resto de uma cidade, a cidade de Machu Picchu. Você pode ir lá visitar e andar nas ruínas de Machu Picchu. Olha aí, ó, como é que eu falei lá no começo, né? É uma civilização das montanhas montanhosas, olha lá, né? Aí você vê na cara isso, essa característica, né? Estou falando um pouco rápido, tá? Falando um pouco rápido para passar as informações necessárias para você, para a aula ficar curta, para eu chegar no final, porque você vai entender porque que eu estou falando rápido. E aí os quipus são isso aí, tá? Os quipus são isso aí. Que não, hoje a teoria que se dá é que esses quipus, né, eram para registros de impostos, né? Mas tá aí um pouquinho da civilização inca pra gente conhecer, né? Pra gente, aqui você não aprende aprofundado, aqui você tem conhecimento das coisas que existiram. Se você gosta, vá atrás, procure livro, vai ler, né? Não é verdade? Não é verdade? Galera, a aula 19 é essa, tá? É essa. Depois você vai na apostila, leia a apostila, faça os exercícios, tá? A aula 20 é o capítulo 8, sobre os indígenas brasileiros. Aí é o seguinte, esta aula 20 a gente vai fazer essa aula online, tá? Online, essa aqui também é online. A gente vai fazer uma aula online, ao vivo. Então a gente vai entrar lá no Google Meet e a gente vai trabalhar o capítulo 8 ao vivo, que aí eu vou explicando lá, página por página, que fala de importante, que você tem que saber sobre essas diversidades aí dos povos indígenas brasileiros, né? Mas para saber se você viu essa aula, para você depois aí do intervalinho, a gente entrar na aula e a gente já começar a matéria, eu quero ver se você viu, porque eu vou introduzir a matéria agora aqui, né? Então, a gente vai trabalhar também esses povos, tá? No Brasil, tá? No Brasil. Então, a aula 20 é isso, tá? Esses povos no Brasil, que você tem uma enorme diversidade cultural de povos. Então, que o Brasil, o território brasileiro, né, era uma colcha de retalhos de tantas tribos e aldeias e variedades culturais, de idiomas, de crenças que existiam aqui no país, né? E um dos primeiros pontos que eu coloquei para você observar aí é a quebra da visão historiográfica tradicional. Por quê? A gente vê a história, sim, a partir dos europeus, né? Eu sempre falo isso, a nossa história é uma história etnocêntrica, que valoriza uma só sociedade. Qual? A europeia. Então é uma visão da história eurocêntrica, né?
Então, o que eu quis dizer quando você fala assim, a quebra da visão historiográfica tradicional? É que a gente vê que o brasileiro, que o europeu chegou aqui, descobriu a América e classificou todos esses povos que viviam aqui em um, né? Jogaram toda a diferença cultural, toda a diferença em crenças, em idiomas, em religiões, em um balaio. Falou que esses aqui são índios, são povos que nascem na América. E você tem que entender que não é simplesmente assim. Você tem que entender que você também tem um ponto de vista da história a partir da visão do nativo, né? Que você tem a visão da história a partir do nativo, né? Que mesmo ele não possuindo escrita, ele tinha o seu entendimento da história. Que esses indígenas, né? Eles fizeram contato com os europeus do seu ponto de vista histórico. Eles fizeram história também. Né? Não foi só o europeu ali que ele impôs a cultura virou nossa, né? Mas o índio pensava estrategicamente dentro daquele contexto histórico também, né? Que o índio ele continuou a existir, né? Que a gente fala do indígena no começo do período histórico brasileiro, depois não fala mais, né? Parece que o índio sumiu, o índio não sumiu, o indígena existe até hoje. Tribos e aldeias existem até hoje, a cultura do índio existe até hoje. Mas quando eu falo aí, quebra da visão historiográfica, a gente tem que entender que o homem, as sociedades se transformam a partir do tempo. O português do século XV é igual ao português do século XXI? Pensa comigo. O português do século XXI veste, pensa, usa das mesmas tecnologias que o português do século XV? Você vai falar, claro que não. Claro que não. Muda, né? Aí o problema é que a gente não tem esse pensamento com o indígena. O indígena também muda, também se influencia, também se desenvolve, né? A gente pensa, parece que todo o indígena, todo índio anda pelado, índio de iPhone, como se fosse um absurdo. E o português do século XXI, né, não pode usar o iPhone também? Nossa, porque no século XV não existia iPhone. O índio do século XV não usava iPhone. Tá, mas e o índio do século XXI? E o português do século XXI? Né? A gente não vai discutir esses âmbitos sociológicos aqui. Óbvio que não. Mas eu quero que você entenda essa visão tradicional que a gente tem, né? O indígena, é aquele cara lá que ele se desenvolveu no século XV e parou lá, né? Parou lá. Não, passou 500 anos. É óbvio que ele vai mudar. A cultura muda. As sociedades mudam, né? A gente não fala do mesmo jeito que o brasileiro falava na colônia, no século XIX, não fala, né? Você, por exemplo, escreve palavras diferentes que eu escrevia, né? Então você está vendo essa mudança. Então o índio também, o indígena também faz parte dessa mudança, ele muda também, né? Depois eu vou passar aí umas dicas de documentários pequenos, de 15 minutos, para vocês entenderem melhor isso que eu estou falando, né? Então você tem que entender que você tem sim uma diversidade cultural nesses povos, você tem uma identidade de cada um, né? Mas a gente usa nomes, a visão histórica eurocêntrica, a gente usa nomes dados pelos europeus, a gente usa os estudos dados por historiadores europeus, né? Tem até um documentário que eu queria passar para vocês que fala isso. Tem uma tribo, uma tribo indígena, que eles escreveram a história a partir do ponto de vista deles. Então eles não estudam o Egito Antigo, a Mesopotâmia, a Grécia, né? Se você for ver, eles não precisam, né? Pegando a cultura dele. Ele tem que entender isso depois, com a chegada dos malucos aqui, com a invasão dos malucos aqui, né? Mas eu quero que você entenda isso, que não vivia um tipo de povo aqui, viviam milhares de povos aqui, cada um possuindo a sua identidade. A gente vai poder estudar todos? Não, alguns desapareceram, ficaram por lá na época mesmo, né? Ficaram na época. Mas a gente divide o estudo dos indígenas aqui, né,
em troncos linguísticos. Né? Geralmente os idiomas, o tronco linguístico tupi-guarani, o tronco linguístico dos Gs. É a mesma coisa se você fosse estudar os portugueses por tronco linguístico, estudar os portugueses, os espanhóis, os caras que falavam português, as pessoas que falavam espanhol, as pessoas que falavam línguas derivadas do latim, né? Para facilitar esse nosso estudo, porque existiam centenas e centenas de tribos diferentes, né? A gente estuda aqui pela divisão dos troncos linguísticos. E onde está a fonte histórica? Infelizmente, a fonte histórica é dada por visitantes europeus, do ponto de vista europeu, por historiadores europeus, por viajantes europeus ou de outras nacionalidades. Por quê? O índio não possuía, né, uma fonte escrita, e sim oral. Né? Então a gente tem que ser muito crítico quando a gente analisa as fontes escritas dadas do ponto de vista europeu. E a professora está falando que tem centenas e centenas de tribos, a gente vai estudar centenas, não. Né? Então, na nossa próxima aula ao vivo aí, a gente vai ver as características gerais, igual vimos nos povos dos restos da América Latina, as maias, os incas, os astecas. Existiam outros povos? Existiam outros povos, sim. A gente vai ver as características gerais, né, na próxima aula, desses povos indígenas brasileiros, esses nativos, né, indígenas brasileiros, as características gerais deles. Então a gente vai falar, vocês vão fazendo um resumo, eu vou explicar. Se der tempo, a gente já faz os exercícios, se não, a gente também, sexta-feira, termina, tá? Então a gente termina esse capítulo para a gente ficar tranquilinho aí na prova da semana que vem. Tranquilo? Então, galera, essa aula aí vai ficar por aí. Então, a 19 é a aula dos Incas, tá? A gente vai corrigir os exercícios também. E a 20 é a aula dos indígenas brasileiros, que será aí uma aula ao vivo, beleza? Então, não esqueçam de comentar, porque a presença vai aqui, a presença de hoje vai aqui, tá certo? Dúvidas lá no plantão, já anotem aí suas dúvidas, vão lá para o plantão, vamos iniciar daí, beleza? Muito obrigado, abraço e tchau.